Então, pessoal, estamos ao vivo aí com a correção da prova MPU que aconteceu ontem. E eu sou o professor Pablo, vou trabalhar com raciocínio lógico nesse momento. Nós vamos comentar alguns itens pertinentes a essa prova, uma prova que foi, do ponto de vista do raciocínio lógico, muito interessante, muito adequada aí os nossos alunos, os meus alunos particularmente, com certeza tiveram um sucesso enorme nessas questões aí. Vamos ver? Vamos direto para as questões? Vamos lá para o slide. Olha só, pessoal, nós temos aqui na prova de raciocínio lógico, ela se inicia com um texto da letra da lei, né, que diz assim, ó, nos termos da lei número 8666 de 93, é dispensável a realização de nova licitação quando não aparecerem interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica e que ele seja cumprido se e somente se a proposição nele contida, proposição P, for verdadeira, julgue os itens seguintes. Olha que bom. Antes de começarmos a brincadeira, antes de começarmos a discutir os itens, dá só uma olhadinha aqui para mim, me dê seus olhos. Primeira coisa que você faz quando você adquire uma questão de raciocínio lógico, pega uma questão de raciocínio lógico e vai trabalhar com a parte de proposições, é marcar quais são os conectivos que você tem nessa proposição. Além disso, determinar quais são as partes dessa proposição que você precisa simbolizar, que você precisa determinar uma letra para ela, né? Representar por uma letra. Bom, quando você trabalha a proposição de maneira inteira, os conectivos se, então, e, ou e se, somente se, precisam ser marcados, não é isso? Então vamos marcar no quadro agora. Vamos lá. Olha só. Quando eu estou lendo a minha sentença, começa nas aspas a primeira linha. É dispensável a realização de nova licitação. Quando? Não tem um quando aí? Esse quando é um elemento condicional. Ele vai representar para mim uma seta. Ele é o se, então. Quando não aparecerem interessados em licitação. Não aparecerem interessados em licitação anterior e, olha o ezinho, conectivo e. Esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Não puder. Então eu tenho um outro não ali na sentença. Vamos estruturar isso? É importante você perceber que é dispensável a realização de nova licitação quando não aparecerem interessados e não puder ser repetida. De modo que não aparecer interessados e não puder ser repetido, isto é, para nós, o ponto de partida do se então. Nós vamos chegar a uma estrutura assim, ó. Não há, não aparecerem e não puderem ser repetidos. Então, é dispensável a realização de nova licitação. Professor, por que o se então está pegando o que vem depois do quando e ligando com o que vem antes do quando? Pessoal, por um simples motivo. Você fala assim, olha, canso quando corro e nado. Olha esse exemplo. Corro quando corro e nado. Isso é o mesmo que dizer que se corro e nado, então é que eu canso. Canso é a consequência de você correr e nadar. Do mesmo modo, ser dispensável a realização de nova licitação é a consequência de quê? De não aparecerem interessados e não puder ser repetida sem prejuízo, blá, 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 blá. Tá joia? Então a minha estrutura será essa, ó. Não aparecerem e não repetirem, então tá dispensada, é dispensável. Joia? Maravilha? Então, desse momento, nós podemos percorrer para a primeira das nossas 8 questõezinhas. A negação da proposição. Não apareceram interessados na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração, está corretamente expressa por apareceram interessados na licitação anterior ou ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Peraí, ele quer negação? Negação de quem? Vamos lá. Negação da proposição? Não apareceram interessados na licitação anterior, que eu posso chamar isso aqui tudo de quê? De A. E, ao conectivo E.
E não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Posso chamar isso aqui de B. Agora, para facilitar a nossa vida, ao invés de chamar uma de A e outra de B, vamos lembrar que tem uma negação aqui, ó. Tem um não na primeira e tem um não na segunda. Ou seja, eu tenho, na verdade, a negação de A e a negação de B. Fica melhor assim, não fica? Vamos colocar negação de A, negação de B? Pronto. Não apareceram e não pode ser repetida. Mas eu quero a negação. Olha a lei de De Morgan. Negação de um E. Negação de uma conjunção. Como é que eu resolvo isso? Nega, nega e nega. Você nega os três elementos pertencentes a essa brincadeira. Vai gerar uma equivalência que vai ser nega a primeira parte, nega o não há. Negação da negação, afirmação. Nega o E, negou o E, virou ou. Nega o não B, negação da negação, afirmação. Tá aí a minha resposta. A ou B. A, vamos ver se formula, apareceram interessados. É A. Ou, ela pode ser repetida. Maravilha? A ou B? O item tá o quê, gente? Correto. Marca o item correto aí e lembre-se, lei de De Morgan. Esta é a primeira lei de De Morgan, negação do E. Nega, nega, nega. Trabalhamos muito isso em sala, né? Então marca certo aí, já fica feliz, porque esse item é seu. Com certeza ele é seu. Tá guardado. Vamos para o 44. Item 44. A proposição P é equivalente a: se não apareceram interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, então é dispensável a realização de nova licitação. P é equivalente a: se não apareceram interessados, não apareceram. Opa, não há. E não puder ser repetida, e não erre, então é dispensável. Então, D. A proposição P é equivalente a isso, gente? Vamos voltar lá atrás rapidinho? Olha, volta 1, volta 2, e olha o que nós temos, ó. Não há e não erre, então D. Não é exatamente o que a gente encontrou aqui? Bateu certinho? Marca certo. Ele queria somente que você traduzisse. Ser equivalente é dizer o mesmo, só que com palavras, com jeitos, com formas diferentes. E tá aí, ó, o quando ser substituído por se então. Então a estratégia dele deu certo. Item certinho, 44, mais um para sua caixinha. Vamos pro próximo? 45. Supondo-se que a proposição P e as proposições a licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo para a administração e é dispensável a realização de nova licitação, sejam verdadeiras. É correto concluir que também será verdadeira a proposição: não apareceram interessados em licitação anterior. Espera lá. Supondo que a proposição P e as proposições são verdadeiras, não é isso? Sejam verdadeiras. Vamos só lembrar aqui, ó. P não é não há e não R, então D. Não é isso a proposição P? Ele está me garantindo que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa verdadeira. Agora, olha as pequenas partes que ele me disse. As proposições. A licitação anterior não pôde ser repetida. Ele quer que isso seja verdadeiro. Olha, não ser repetida é verdadeiro. Marquei ali em cima. E a outra? É dispensável a realização. Dispensável é verdadeiro. Muito bem. Professor, mas eu não tinha que colocar o conectivo E? Ô, gente, esse E está depois das aspas e antes das próximas aspas. Você não analisa esse E não, tá? Esse E não. Ele está colocando o E por quê? Porque eu tenho dois elementos aí, duas proposições aparecendo. Eu quero discutir então lá em cima. Ele fala que também será verdadeira a proposição não apareceram interessados. Não apareceram interessados é não há. Ele quer saber se o não há é verdadeiro. Vamos ver lá em cima. Gente, lá em cima, olha aqui pra mim. Me dá um look aberto aqui, ó. Muito bom. Eu tenho toda a estrutura. Toda a estrutura é verdade. Qual é o conectivo principal dessa estrutura? Não é um cientão? Se é um cientão, para julgar esse cientão como verdade, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3. Lembre-se, só é falso quando for de V para F. Só é falso V para F. Se deu verdadeiro, então eu tenho 3 casos. V para V, F para V e F para F.
A segunda parte já é verdadeira. Então a primeira parte, que é esse parênteses inteiro, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Porque V para V dá V. F para V dá V. Tudo bem? É nesse momento que você levanta a mão aí do outro lado e fala assim, mas mestre, se pode ser verdadeiro ou falso toda essa sentença, então o não há pode ser verdadeiro ou falso. Claro, muito boa. O não há pode ser verdadeiro, porque V e V dá V. E V para V dá V também. Satisfiz. Mas pode ser falso. Opa, esse falso ficou meio esquisitão, né? Falso. Falso e verdadeiro dá falso. Falso para verdadeiro dá verdadeiro. Satisfiz também, não satisfiz? Então, gente, eu posso ter para o não há um valor verdadeiro ou um valor falso. A falácia, valor verdadeiro ou valor falso. Quando ele me diz será verdadeira, esse meu item está errado. Não será. Ele pode ser verdadeiro como ele pode ser falso. Mestre, mas ele não falou também? Não, não, não. Também está relacionado com as outras que são verdadeiras. Tá? Não é também que pode ser falso e verdadeiro. Não. Também, como as outras, será verdadeira. Treinamos demais isso aqui, tá? Pode ser verdadeiro, pode ser falso, item errado. Mais uma para sua agenda, pode marcar aí bonitinho, que é mais um pontinho para você. Alô, concursado do MPU. É só sucesso, hein? Tá aguardando já ser convocado. Então vamos para o 46 aí. Vamos lá. O gestor que dispensar a realização de nova licitação, pelo simples fato de não ter aparecido interessado em licitação anterior, descumprirá a referida lei. O gestor que dispensar a realização, descumprirá a referida lei? Espera aí. A lei não é essa? Não há e não R, então D. Pelo simples fato de não ter aparecido interessado. Ou seja, não apareceu interessado, isso aqui é uma coisa verdadeira. Agora observe uma coisa. O único jeito de descumprir essa lei, a única forma de descumprir essa lei, é ter aqui, ó, na dispensa, um valor falso. Não dispensar. Não é isso? Se ele fala, o gestor que dispensar, ele já está garantindo que o meu D é verdadeiro. Dispensou. Realizou a dispensa. Professor, por que o único jeito dessa sentença da falsa é ter o D falso? Porque, gente, só é falso quando for de V para F. A segunda parte tem que ser falsa para que a resposta seja falsa, para que ele descumpra. Para que ele descumpra. Só que como o meu D é verdadeiro, não importa qual o valor da primeira parte, se é verdadeiro ou se é falso. Não importa não saber, não importa não saber se ele repete ou não repete. Isso aqui, ó, não importa saber. Por quê? Se a segunda sentença é verdadeira, qualquer valor para a primeira já garante que isso aqui é verdadeiro. Ou seja, que ele está cumprindo, que ele cumprirá a referida lei. Olha que bacana. Eu estou indo no pé do raciocínio lógico. Até porque o início do texto, o que ele fala para nós no início do texto? Ele fala que é aticente, não é aticente o termo que ele usa? Eu volto. Ah, professor, volta, por favor, eu preciso disso. Vamos voltar. Aqui, ó. Mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui. Nos termos da lei, blá, 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 blá. Lá embaixo. Desse mandamento, atinentes à lógica. Apenas atinentes à lógica. Pensando do ponto de vista puramente lógico, o que nós temos para essa? Que se ele de verdadeiro, se ele dispensar, aqui ó, se ele dispensar, não importa qual o valor da primeira parte, isso vai ser sempre verdadeiro. E ele sempre vai cumprir. Logo o item está o quê? Errado. Item errado. Bom ou não? Essa aqui tem muita gente que marcou certo. Muita gente foi pelo E, tem que ter os dois. Esqueceu de analisar que você tem mais do que o E, você tem um cientão na expressão inteira. E o cientão aqui é o que está pegando, certo? Então, pode marcar errado nesse item 46 e vamos continuar. Deixa a bola cair não.
Vamos para o próximo. 47. A negação da proposição. A licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Está corretamente expressa por: a licitação anterior somente poderá ser repetida com prejuízo para a administração. Gente, espera lá. Se eu estou falando que a licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo, a negação disso é tirar o não. Ele falou que não pode, eu vou dizer que pode. Tiro o não, eu estou negando. Tem que ser somente poderá? Somente poderá com prejuízo? Não. Pode ser repetida sem prejuízo, pode ser com prejuízo. Então, na hora que ele fala somente, ele engrossou o caldo do nosso lado. Pode marcar errado aí no 47. Erradíssimo. E aí estão as nossas questões de lógica, né? E aí nós temos mais 3 de quê? Operações com conjuntos. Olha que bacana. Questãozinha de operações com conjuntos misturado com probabilidade. Quantas vezes eu falei em sala, pessoal? Probabilidade dentro do CESP, eles adoram misturar ou com análise combinatória ou com operações com conjunto. Alô, MPU. Alô, turminhas. Trabalhei isso demais com vocês. Demais. Pessoal do online. Quantas vezes a gente falou disso em vídeo? Fizemos questões antigas, batemos na tecla, fizemos questões de conjunto lá. Então aqui, ó, é para ter gabaritado. Vamos para dentro? Parte para dentro. Em razão da limitação de recursos humanos, a direção de determinada unidade do MPU determinou ser prioridade analisar os processos em que se investiguem crimes contra a administração pública, que envolvam autoridades influentes ou desvio de altos valores. Espera aí. Determinou ser prioridade em analisar processos que se investiguem crimes, tá, que envolvam autoridades influentes ou desvios. Muito bem. Considerando P o conjunto de processos em análise, A, os processos de P que envolvem autoridades influentes, opa, mesmo nome lá de cima. B, processos de P que envolvem desvio de altos valores lá em cima. E o CP, processos de P que não estão no conjunto X, e supondo que dos processos de P, 2/3 são de A e 3/5 são de B, julgue os itens a seguir. Bom, primeira coisa, nós vamos montar aqui um conjuntinho. Olha só. Processo de A, processo de B. Vamos usar valores. O que ele nos conta? Que 2/3 são de A, 3/5 são de B. Mas espera aí. Eu tenho quantos na interseção? Posso chamar de X? Se 2/3 são de A é a bola inteira. Então nessa região vai ter 2/3 menos X. Se 3/5, tá aqui, 3/5 são de B, então 3/5 é na bola inteira. Nessa região vai ser 3/5 menos X. Se eu somar toda essa brincadeira, 2/3 menos X mais 3/5 menos X, isso tem que dar um inteiro, que é o 100%, que é a totalidade. Joia? Então a gente consegue discutir e determinar, cortando X com X. Aí eu vou ter um mínimo aqui, né, a ser tratado. Esse mínimo entre 3 e 5 dá 15. 15 por 3, 5 vezes 2, 10. 15 por 5, 3 vezes 3, 9. Aqui tem 15 também, ó. Aqui tem 1 debaixo do 1. 15 por 1, 15 vezes 1, 15. Professor, você esqueceu do X. Esqueci não. Nós vamos brincar com ele agora. A nossa incógnita aqui, ó. Não tem 1 aqui embaixo? 15 por 1, 15 vezes menos X, menos 15X. Maravilha? Cortemos os denominadores. E agora? Eu vou ter menos 15x é igual 10 mais 9, 19, menos 15, menos 4. Então o x vai ser menos 4 quinzeavos. Tá feito. Então o x é menos 4 quinzeavos. Se o x é menos 4 quinzeavos, opa, menos não, né? Mais, tem menos dois lados. Mais 4 quinzeavos. Então, quanto é que é 2/3 menos x? Isso aqui é 2/3 menos 4 quinzeavos.
no mínimo aqui, que é 15, tá? Isso vai dar 15 por 3, 5, vezes 2, 10, menos o 4. Isso vai dar 6 quinzeavos. 6 quinzeavos, simplificando, é a mesma coisa que 2 quintos. Então aqui eu tenho 2 quintos. Aqui eu tenho 4 quinzeavos. E aqui, 3 quintos menos x. 3 quintos menos, quanto é que é o x? 4 quinzeavos. Aí, tirando o mínimo, isso vai dar 5 quinzeavos, que é a mesma coisa que 1 terço. Ótimo. Então aqui é 1 terço. Pronto. Encontrei todos os pedaços. 2 sobre 5. 4 quinzeavos. Ali também tem o quê? Tem o outro termo que é 1 terço. E agora nós podemos ir para a guerra. Vamos para os itens? Olha o próximo item. Selecionando-se ao acaso um processo em trâmite na unidade em questão, a probabilidade de que ele não envolva a autoridade influente será superior a 30%. Não envolva a autoridade influente. Volta. A autoridade influente, nós relacionamos por qual letra? Ele determina aqui, ó, 2 terços são de A. E A é processo de autoridades influentes. Eu não quero A. Não envolva A. Se não envolve A, olha para mim, aberto. Eu tenho essa bola, não tem? Se não envolve A, eu vou excluir essa bola. Tudo que é da bola. O que sobra é daqui para cá. 1 terço. Então agora vamos fazer a questão. Se me sobrou 1 terço já é a minha chance, já é a minha probabilidade. É 1 terço dentro do total, que é 1. 1 terço é a mesma coisa que 33,3%. É superior a 30? Marca certo. É superior a 30. Dá 33,3%. Joia? Vamos para 49? Olha aí. O conjunto CP de A união CP de B corresponde aos processos da unidade que não são prioritários para análise. CP de A união CP de B. Volta no texto. Voltou no textinho aqui atrás. CP de X. Processos de P que não estão no conjunto X. Então, quando eu falo CP de A, eu estou falando dos processos que não estão no conjunto A. Quando eu falo CP de B, eu estou falando dos processos que não estão no conjunto B. Não estão. Está aqui o não, ó. Não estão no conjunto B. Mas o que ele quer é CP de A união a CP de B. Ele quer todos aqueles que não estão em A e também não estão em B. Não pode estar em nenhum deles. Não pode estar em A, não pode estar em B. Então, para. Se não pode estar em A e não pode estar em B, então, pera. O MPU determinou ser prioridade aqueles que estão em A ou estão em B. Se ele não quer o que está em A e não quer o que está em B, ele não quer o que é prioridade. E se ele não quer o que é prioridade, então esse item não são prioritários para análise. É um item o quê? Certinho. Não são prioridades. Aí, gente, ontem eu lancei um gabarito preliminar dizendo que esse item era errado. Porque eu não tinha percebido até então, na hora que eu fui fazer a leitura, até uma colega brincou comigo no Facebook e falou assim, professor, tá trocando muita fralda de neném, né? Eu falei, tô trocando fralda de neném. Porque eu não tinha lido não. Não tinha lido não. Eu tinha me desatentado com não. Mas ele é um item correto de fato, tá? Então você marca aí correto no seu gabarito e nós vamos agora para o último deles, que é o item 50. Vamos lá. Item 50. A quantidade de processos com prioridade de análise por envolverem simultaneamente autoridades influentes e desvios de altos valores é inferior à de processos que não são prioritários para análise. Gente, quantidade de processos com prioridade por envolverem simultaneamente. Espera aí, simultaneamente? Aonde está dentro da nossa bola? Ao mesmo tempo os dois. Ao mesmo tempo os dois está onde? Está aqui, ó. 4 quinzeavos. Então, eu tenho 4 quinzeavos. Joia?
Aí ele me diz 4,15. Cadê? Voltou. Uhum. É inferior a de processos que não são prioritários para análise. Bom, ou o processo é prioritário ou ele não é. Se eu pegar 1 menos os casos que são prioritários, 1 menos os casos que são prioritários, logo eu vou conseguir determinar esse valor aí do problema. Faça a sua continha, né? 1 menos. Quais são os casos que não são prioritários? Vou voltar aqui. Muito bem. Então, 4/15 simultaneamente. Esses são os casos simultaneamente. Agora, se eu tenho 2/5 somente de A, 1/3 somente de B, eu posso desenhar a minha conta falando que 1 menos os 4/15, gerando então uma resposta que vai ser igual a todos os casos que... Cadê? Perdi aqui o fio da meada. Quando é processos... Então, vai ser 1 menos todos os casos que estão na mistura. Vai ser um mínimo múltiplo com aqui, ó, 15. Aqui tem o número 1. 15 por 1, 15 vezes 1, 15. Menos 15 por 15, 1 vezes 4, 4. Isso vai me dar 11/15. 11/15 é inferior? Não, não é inferior. O item está errado. Tá aí. Senhores, com mais calma a gente trabalhará esses itens posteriormente, até dentro das redes sociais, das mídias sociais, mas espero que vocês tenham saído bem aí dentro da realidade da prova. A realidade da prova foi uma realidade bem acessível, certo? Foi um prazer estar com vocês aqui agora, e aí continua ali o meu parceiro de ética. Um abraço para vocês, até mais.